fazendo uma sequência de leitura do livro dos Salmos e nós já estamos no Salmo 56. Então, hoje nós iremos fazer menção dessa palavra. Eu te convido a pegar a tua Bíblia e vamos juntas, meditando na palavra de Deus que diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura ferir-me e me oprime pelejando todo dia. Os que me espreitam continuamente querem ferir-me, e são muitos os que atrevidamente me combatem. Em me vindo o temor, hei de confiar em ti, em Deus cuja palavra eu exalto. Neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me podes fazer o mortal? Todo dia torce as minhas palavras, os seus pensamentos são todos contra mim para o mal. Ajunta-se, esconde-se, espiona os meus passos, como aguardando a hora de me darem cabo da vida. Dar-lhe a retribuição, segundo a sua iniquidade, derriba os povos, ó Deus, na tua ira. Contastes os meus passos quando sofri perseguições. Recolhestes as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas escritas no teu livro? No dia que eu te invocar, baterão em retirada os seus inimigos. Bem sei isto, que Deus é por mim. Em Deus, cuja palavra eu louvo no Senhor, cuja palavra eu louvo neste Deus, ponho a minha confiança e nada temerei. Que me podes fazer, homem? Os votos que eu fiz, eu os mandarei, ó Deus. Render-te-ei ações de graças, pois da morte me livraste a alma, sim, livrar-te da queda os meus pés, para que eu ande na presença de Deus na luz da vida. Que está, querido, mais uma oração, de Davi, um confronto na perseguição. É no meio dessa perseguição que esse salmo é entoado, Ele vai escrever ao mestre de canto, segundo a melodia, a pomba nos terebintos distantes. É o hino de Davi, quando os filisteus o prenderam em Gade. Nós vamos ver essa história registrada lá em 1 Samuel, no capítulo 21, do versículo 13. Nós vamos ver relatando exatamente a história de como isso aconteceu. Nós vamos vendo que Davi está vivendo, querido, uma das maiores crises da sua vida. Davi está vivendo uma crise, e ele começa a buscar em Deus esse socorro de entender que nada os homens poderia fazer contra ele. Diz que ele foge para Aquis, lá onde está reinando o rei Gate. E levantou-se Davi naquele dia, diz que fugiu diante de Saul, a uma fuga desesperada, uma fuga acentuada na vida de Davi mais uma vez, e diz que ele vai para Aquis, o rei de Gate, e porém os servos de Aquis lhe disseram: este não é Davi, o rei da sua terra, não é este que se cantava nas danças, dizendo. Existe aqui, querido, um sarcasmo, existe uma ironia. Diz que os servos, porém, de Aquis, eles reconhecem a Davi, e eles começam a fazer sarro daquela situação, a ser irônicos acerca de Davi. Não é aquele que cantava e dançava diante dele, onde as pessoas cantavam. Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Não é este homem que estava na evidência, aquele homem que era aplaudido, aquele homem que as pessoas seguiam, que as pessoas olhavam e viam como um grande referencial, mas agora este está nesta situação, este está passando por por esta fuga, sendo agora um fugitivo. Então nós vemos que as pessoas, queridos, elas começam agora a criticar a situação que está vivendo Davi. E aqui eu quero parar um pouquinho também para nós fazermos essa comparação de as nossas vidas, de muitas das vezes nós também estamos na mesma situação, passando por problemas difíceis, por problemas críticos. Outrora éramos alguém referencial, alguém que as pessoas olhavam, aplaudiam, até dançavam, abraçavam, dizia estar junto, dizia estar no mesmo exército, mas agora nós estamos vendo que a situação mudou. Agora nós estamos vendo que Davi está vivendo um contexto, uma situação de grande crise. Ou seja, uma crise, ela pode ser descrita como um período de intensa dificuldade ou perigo, que frequentemente vai desafiar a nossa percepção de nós mesmos e do mundo ao nosso redor.
E essas crises ela podem ser desencadeadas por eventos externos, como uma perda de emprego, ou a morte de um ente querido, né? Ou por fatores intensos, como dúvidas existenciais ou sentimentos de falta de propósito. E nós estamos vendo Davi, ele vivendo isso, vivendo essa grande crise na sua vida, e onde agora, né, as pessoas começam a menosprezarem, a rejeitarem, a serem críticos a respeito da situação que ele está no exato momento. Então as pessoas começam, os servos do rei Aquis, eles começam agora a questionar que aquele Davi que viveu grandes, né, aplausos, que viveu vendo as pessoas o exaltando, mas agora está vivendo a situação difícil. Davi vai guardar estas palavras, considerando-as consigo mesmo, e teve muito medo de Aquis, o rei de Gade. No momento ele engole aquelas palavras, no momento ele começa a entender que ele está no momento de vulnerabilidade, que ele não está no momento de responder às críticas, a responder aquele da afronta, mas agora é o momento de se concentrar para vencer a guerra. E aqui nós entendemos algo importante, que existe um momento em nossas vidas que nós precisamos calar, que nós precisamos, querido, guardar, que nós precisamos reunir, reservar forças e energias para o tempo certo, para a hora oportuna. E isso Davi, ele entendeu que ele precisava, naquele exato momento, diante daquela afronta, ele precisava guardar aquelas palavras, considerar consigo mesmo e ele começou agora a sentir medo da situação da qual ele está vivendo. Pelo que ele se contrasfez diante dele, diz que Davi vai se contrasfazer diante dele, em cujas mãos, e se fingir agora de doido, e vai se passar por um doido. Ele vai se passar por alguém que está vivendo um transtorno mental, e ele engravatava nos postigos das portas e vai deixar correr saliva pela boca, fingindo-se aí ser um doido, ser alguém que está passando por transtornos psicológicos. Davi, um homem que outrora era um homem aplaudido, um homem bem visto, um homem que estava sobre um reino, colocado pelas mãos do próprio Deus. Mas agora, olha a situação que Davi está vivendo. Uma situação que ele está nas mãos dos inimigos, uma situação que ele está, querido, vendo o seu caráter, a sua índole, sendo manchada. Mas é nesse momento que ele entende também que ele não pode revidar, que ele não pode responder à altura do que o povo está dizendo, mas que ele prefere agora se humilhar, ele prefere agora passar por alguém que tem uma doença mental, uma enfermidade mental, e para que ele pudesse ganhar tempo naquela guerra, para que ele pudesse ganhar tempo, para que ele pudesse achar uma estratégia de vencer aquela guerra. Então disse que Aquis aos seus servos: bem vedes que este homem está louco, por que me trouxeram a mim? O rei agora vai se questionar porque levaram Davi até a ele, um homem que agora está louco, um homem que agora não está na sua sã consciência. Então ele vai dizer: falta-me a mim doidos para que trouxessem este para fazer doidice diante de mim? Há de entrar este na minha casa? Ele começa a se questionar e dizer: como eu poderei? Né? Será que está faltando doido para você encontrar um doido desse e trazer diante de mim para fazer essas doidices diante de um rei? Há de entrar em minha casa este maluco, esse, né, que está passando por essa situação, por esses transtornos, alguém que não tem domínio? Então ele começa a se questionar aos seus servos, perguntando por que trouxeram Davi naquela situação para colocar-se diante dele. E nós entendemos que Deus, ele tem, querido, propósito em todas as coisas. Às vezes nós precisamos passar como louco, nós precisamos passar como estúpido, nós precisamos passar como ignorantes, porque nós temos um foco, se nós tivermos um alvo. Então Davi, ele tinha um alvo, Davi, ele tinha algo a fazer diante daquilo. Davi não estava fazendo aquilo por fazer, mas ele sabia onde ele queria chegar, ele sabia qual era a estratégia que ele estava usando para ele poder, querido, ganhar aquele tempo que ele precisava, para ele
conseguir estratégia para vencer a guerra. Às vezes esse é o nosso maior mal, que nós queremos logo, querido, resolver a situação, que nós queremos nos achar no ponto de dizer que nós não podemos passar por certas humilhações, que nós não podemos passar por certas afrontas, mas isso tudo é teste de Deus, tudo é molde de Deus, é Deus nos moldando, Deus nos preparando para algo maior. Deus estava preparando Davi, Deus estava lapidando ele, Deus estava trabalhando naquele vaso, Deus estava trabalhando na vida de Davi, para que ele pudesse entender que a dependência dele era total de Deus, que a dependência dele vinha de Deus. Ele vai entender e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura ferir-me e me oprime, pelejando todo dia. Os que me espreitam continuamente querem ferir-me, e são muitos os que atrevidamente me combatem. Então, é dessa forma que ele está se vendo agora. É dessa forma que Davi, ele está buscando o socorro de Deus. Ninguém pode abalar aquele indivíduo que confia em Deus. Ninguém pode abalar o indivíduo que tem a sua confiança centrada em Deus. Ninguém vai abalar a tua fé. Ninguém pode abalar a tua confiança, a tua fidelidade a Deus. Logo no cabeçalho aqui, querido, nós vamos identificar esse salmo como captura de Davi pelos filisteus em Gade. Embora não tenha sido aqui realmente preso, Davi ele estava atemorizado pela perseguição. Mas ele consegue deixar esses salmos, uns salmos de apelo ao Senhor, para que ele viesse socorrer, para que o Senhor viesse a dar livramento no meio dessa guerra. É um grito do coração de Davi. É um grito do coração. Quem sabe você está passando aqui também, vivendo esses dias de grito do teu coração está gritando, pedindo a Deus socorro, pedindo a Deus para que haja a teu favor, para que responda ao teu favor. E o socorro de Deus vai chegar no exato momento. O socorro de Deus está chegando. E você será, querido, livre. Você será guardado nessa prova. Você será isento de toda acusação do inimigo contra a tua vida. E assim nós oramos. Pai, em nome de Jesus, eu quero louvar o teu nome, Senhor. Quero louvar a tua santidade por esse momento, por esse tempo. Aqui nós estamos vendo, Senhor, Davi passando, um homem que outrora era louvado, um homem que era aplaudido por todos. Mas agora, Senhor, essa mesma multidão que aplaude, essa mesma multidão, Senhor, que, meu Deus eterno, dizem, Pai, dizem ter grande respeito, dizem, Senhor Jesus, amar a este homem, são os mesmos que agora, Senhor, os condenam, os mesmos que agora, Pai, começam a julgar e se levantarem contra Davi. Mas nós estamos vendo, Senhor Jesus, um apelo por misericórdia. Davi buscando em Ti esse apelo pela proteção, pelo livramento. Ele disse que o que espreita continuamente, eles querem me ferir. São muitos que atrevem me combater. E envio o temor hei de confiar em Ti. E me vindo o temor, eu hei de confiar em Ti. E me vindo o medo, eu hei de confiar. Mesmo com medo, mesmo temendo a minha vida, mas eu prefiro acreditar e confiar que o Senhor é Deus que responde àqueles que clamam. Essa era a certeza do coração de Davi. E ele entra agora em um grito do seu coração. As pessoas, elas choram, Pai, por inúmeros motivos. As lágrimas sempre estiveram intimamente ligadas ao coração humano e elas podem também expressar as emoções tão antagônicas, com alegria e pesar. E aqui Davi está vivendo este momento, Pai, tão difícil e trabalhoso da sua vida, que ele prefere nesse momento, ó Pai, não olhar para as circunstâncias em sua volta, mas ele prefere crer no Senhor. Crer que ele precisava fazer alguma coisa, que ele precisava se passar por um louco para ganhar terreno, para ganhar território. Quantas das vezes nós precisamos passar também por alguém, Senhor, por alguma atitude que nós precisamos passar por loucos, se fingir, Pai, de, Deus, quem sabe, ignorantes, para alcançar o terreno, para conquistar o território. Pai, é assim que nós vamos vencendo e ganhando as guerras.
Isso chama domínio próprio, alguém que tem aquele domínio próprio, Senhor, de se reinventar, de conseguir, Senhor Jesus, no meio da provação, encontrar saídas para labirintos que aparentemente não tinham saída. Pai eterno, então, Pai, eu estou orando agora por pessoas também que talvez estejam nessas situações, nesses labirintos, que esteja passando por essa situação, Senhor Jesus, de, ó Deus, acurralados, aprisionados e não sabe de que jeito sair, mas é no meio dessa provação que o Senhor vai dar uma visão, que o Senhor vai dar uma direção, que o Senhor vai mostrar uma saída, e às vezes não é a melhor saída, que quando nós olhamos, ó Pai, fazemos análise, não é a melhor saída, olhando aparentemente, mas é o que precisa fazer. Então, amado Deus, dá estratégia agora, mostra, Senhor, saídas, que às vezes, ó Deus, é reprovável pelos homens, mas o que é, Senhor, é o que vai dar, ó Deus, impulso é o que vai dar, Senhor Jesus, resolução nesta causa. Então, Pai, abençoe e ajude agora esta pessoa. Quem sabe está passando por um momento difícil da depressão, da síndrome do pânico, da ansiedade, não sabe o que fazer, não sabe para onde ir, está passando por desespero existencial, porque a depressão ela pode ser vista como uma forma de desespero existencial, onde a pessoa vai se sentir, Pai, vai sentir que a vida é vazia e sem propósito. Esse tipo de desespero não é simplesmente uma resposta aos sintomas físicos ou às circunstâncias externas, mas é uma questão profunda que afeta a visão de mundo e a compreensão de si mesma. Oh, requende lavraço, ruminele frassurianda lavraçai, decanto e acerique. Está vivendo essa crise de sentido, Pai, quando essa pessoa não consegue mais encontrar um sentido para a sua vida. E ela pode experimentar uma crise existencial que em muitos casos se manifesta como essa depressão. Pai, em nome de Jesus, alcance o verdadeiro sentido da vida, nós só encontramos em Ti. O verdadeiro sentido da vida nós só vamos encontrar, Senhor, quando nós estamos concentrados naquele que é o dono da vida. Naquele que tem, Senhor Jesus, nas mãos o pleno poder e autoridade para nos sentir, Pai, preenchidos, inteiros. Sem isso nós somos vazios, sem isso nós somos, ó Pai, incompletos. Mas quando nós estamos, ó Pai eterno, completamente envolvidos em Ti, ligados em Ti, quando nós estamos nesta sintonia, nesta ligação, nós nos sentimos plenos, completos e realizados. Orecandalabraço. Rimini a fassuri kindelekatama mandara fassoria. Recandabaia, suri que delequia série, que encontra agora esta vida, onde ela estiver. Pai amado, que ela volte-se a olhar original da criação na qual ela foi criada e formada para ser quem Deus falou que ela seria. Então, Deus, é este lugar agora, é neste lugar que nós voltamos, para este lugar, para o lugar da existência, Pai, da criação, para o lugar onde nós fomos formados, criados para um propósito. E que nós possamos entender isso, que haja entendimento agora pleno e claro, que essa pessoa, Pai, receba clareza agora de quem são, que elas recebam agora clareza, Pai, para que elas veem qual é o propósito que o Senhor tem para que elas vivam. Assim, Senhor, eu oro por elas, a cada um desses, e te peço, em nome de Jesus, alcança agora, onde estiverem. Deus, eu coloco um caderno de oração nas tuas mãos, eu creio que o Senhor está trabalhando, eu creio que o Senhor está vendo, eu creio, Senhor, que o Senhor está visitando agora lares, que o Senhor está visitando vidas que estão aí passando por esse processo de vazio, de isolamento, esse processo, Senhor, de aprisionamento da alma. Encontre agora, Senhor, e que elas sejam liberadas dos seus cárceres, e que suas vidas, Pai, venham, Deus eterno, a expandir, que elas venham, Senhor, a crescer e se autodescobrirem. Em nome de Jesus eu oro por isso e creio nisso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que assim seja. Em nome de Jesus, Pai, que todos sejam agora guardados, que as suas almas sejam curadas, ministradas, livres, Pai, para seguir o seu destino profético. Em nome de Jesus eu oro e agradeço ao Senhor por esse dia de hoje. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer a luz dele sobre ti, te dê paz. E amanhã, se deixar o Senhor, estaremos aqui de volta, num grande horário do clamor do meio-dia, cheiro gostoso, carinhoso e bem apertado em teu coração.